Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Na live de hoje eu quero explicar detalhadamente sobre o crescimento do nosso ecossistema, como a valorização do Kotai está totalmente relacionado com a popularidade, com o crescimento de usuários dentro do nosso ecossistema. Eu quero explicar detalhadamente, mostrando que o projeto Kotai não é um projeto meme, mas sim um projeto que é muito mais parecido com a Binance do que qualquer outro projeto, certo? Então, olha só, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela, então peço por gentileza que os senhores compartilhem essa live com todos os seus amigos, com todos os seus parentes, deixa o seu like para fortalecer, se inscreva aqui no KotaiCast, tá bom? E assista a live até o final, pessoal, eu prometo que vai valer a pena, tá? Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas, muitas pessoas na verdade não sabem, mas o CZ, né, o dono da Binance, né, fez um ICO. ICO é uma oferta inicial de moedas, onde você vende uma moeda antes de lançá-la, né? É basicamente a mesma coisa que nós do Kotai Project estamos fazendo. Eu sempre falo que a gente está tentando copiar a Binance em muitos sentidos, né? E tentar melhorar algumas coisas que a Binance está fazendo errado, né? Que eu vejo que está fazendo errado. Então, a Binance, ela lançou um ICO em 2017, certo? E o mais interessante, pessoal, que naquela época o CZ, né, vendeu o BNB por 10 centavos a unidade. 10 centavos a unidade, certo? E olha que interessante, pessoal. Se você tivesse comprado lá na época do ICO em 2017, o ICO da BNB, da Binance, se você tivesse investido na época $1.020, certo? Você teria comprado ali 10.200 BNB naquela época, né? E hoje, em 2025, com a valorização atual de hoje, né, no dia 12 de junho de 2025, você teria ali uma valorização de 660.000%, né? E hoje você teria ali 6.758.000 Então você teria investido $1.020 lá em 2017, né? Você teria investido $1.020 em 2017 no ICO do BNB, certo? E hoje você teria ali $6.758.000. Pessoal, por que que isso aconteceu? Por que que houve essa valorização no BNB? Uma das coisas que favoreceu essa valorização, tá, pessoal, foi o crescimento de usuários dentro da Binance, né? Eu preparei um gráfico aqui mostrando para os senhores que a valorização do BNB está totalmente relacionada com o crescimento de usuários do ecossistema da Binance. Está me ouvindo? Olha só, quando a Binance foi lançada em 2017, certo? A Binance ela tinha aproximadamente 120 mil usuários no ano de 2017. No ano de 2022, a Binance alcançou aproximadamente 130 milhões de usuários. Ou seja, então de 2017 até 2022 são aproximadamente 5 anos. Arredondando, são 5 anos, certo? Em 5 anos de corretora, né, do ecossistema da Binance, que a Binance ela opera hoje em vários países, né?
a Binance ela atingiu 130 milhões de usuários em apenas 5 anos. E aquilo que eu sempre comento com os senhores, é aquilo que eu sempre falo com os senhores. A Binance, certo? A Binance ela tem muita burocracia. Se você fizer uma conta na Binance hoje, você vai ter que fazer reconhecimento facial, fazer biometria, cadastrar e-mail, cadastrar documento, mandar foto de documento. A aprovação da sua conta da Binance é aproximadamente ali de 24 a 72 horas. Pode demorar até 3 dias para você conseguir aprovar a sua conta. Então, mesmo assim, certo? Mesmo assim, você observa que houve um crescimento absurdo dentro do ecossistema da Binance. Obviamente, com a captação de mais recursos, porque a Binance ela oferece serviços completos dentro do ecossistema dela, certo? Então, ela adquiriu muitos recursos e ela investiu cada vez mais em publicidade, em propaganda, em parcerias. Então, hoje, a Binance é uma marca internacional conhecida globalmente, né? Com mais de 275 milhões de usuários. Você está entendendo? Então, hoje, meus amigos, o que eu observo? Eu observo que essa valorização do BNB só é possível graças à robustez, a magnitude do ecossistema da Binance. Você está ouvindo? Então, a valorização do BNB, que lá em 2017 você teria pago 10 centavos na unidade do BNB, ou seja, com 1.020 dólares na época, lá em 2017, hoje você teria quase 7 milhões de dólares, praticamente quase 7 milhões. Então, é uma valorização de mais de 660 mil%. Observa? Então, mas essa valorização está totalmente atrelada à robustez, à complexidade, né, a magnitude do ecossistema. Então, se a Binance não tivesse ali, hoje, mais de 270 milhões de usuários, entendeu? Hoje a Binance ela tem mais de 170 milhões de usuários, ok? Então, assim, se a Binance não tivesse a corretora, não tivesse os meios de pagamento dela, se ela não tivesse toda essa quantidade de usuários, muito provavelmente, ela não teria toda essa valorização na BNB. Você está entendendo? Então, a valorização está totalmente atrelada, vinculada ao crescimento do ecossistema. Entendeu? Por que eu estou falando da Binance? Eu quero mostrar isso aqui. Pessoal, olha só, isso aqui é a projeção do Bitcoin em 2030. Presta atenção. O Bitcoin, ele tem 3 possíveis projeções aqui. Em 2030, o Bitcoin pode chegar facilmente a 300 mil dólares, facilmente a 500 mil dólares, ou ele pode ultrapassar 1 milhão de dólares. Essa é a projeção de vários analistas, certo? Então você observa que lá em 2017, quando a Binance fez o seu ICO, o Bitcoin não estava nem perto dos 100 mil dólares. O Bitcoin estava muito mais barato. Entende onde eu quero chegar? Observa que com o crescimento do Bitcoin, com o crescimento do próprio ecossistema que a Binance criou nos primeiros anos, isso também favoreceu na valorização da BNB. Então você observa que de 2017 até 2025, certo? De 2017 até 2025, aconteceu o quê? Aconteceu uma maturidade. O próprio mercado de cripto amadureceu. Você observa que até mesmo muitos especialistas em finanças
de alguns anos para cá, começaram a falar mais sobre criptomoedas. Até mesmo aqueles críticos, até mesmo os críticos analistas que criticavam as criptomoedas, começaram a observar que as criptomoedas vieram para ficar. Então, o BNB, ele se favoreceu tanto da valorização do Bitcoin, também quanto a expansão e a maturidade do mercado cripto. Você observa? Então, hoje a BNB, ela só vale o valor que ela tem hoje por 3 fatores muito importantes. O primeiro fator, a valorização do Bitcoin. Segundo fator, a robustez do ecossistema. Ok? Terceiro fator, a maturidade do mercado de criptomoedas. Esse aumento, certo, de usuários em criptomoedas também favoreceu a Binance. Mas eu afirmo que o principal motivo da valorização do BNB foi a robustez do ecossistema. O segundo lugar foi a valorização do Bitcoin e o terceiro lugar foi o aumento de usuários. Sem sombra de dúvida, essas 3 coisas favorecem na valorização da BNB. Entendeu agora? Por que eu estou falando isso? Pessoal, presta atenção. Os senhores sabem que nós estamos fazendo o ICO do Kotai Project. Os senhores sabem disso, certo? Os senhores observam que eu destaquei o valor de $1.020. Por quê? Porque esse é o valor do plano diamante que nós estamos oferecendo com 34 milhões de cotais. Então, hoje, se você investir no ICO do Kotai Project, $1.020, você vai receber em troca, após o fim do ICO, você vai conseguir sacar 34 milhões de cotais. Ok? Agora, qual é a projeção que nós fazemos da valorização do Kotai nos próximos 5 anos? Ou seja, até final de 2030, quanto o Kotai estará valendo? Pessoal, olha só. A projeção que nós fazemos é 50 centavos de dólar. Essa é a projeção que nós fazemos. Por quê? Porque haverá no máximo 1 trilhão de Kotai em circulação. Ok? Então, os seus $1.020 investidos hoje no ICO do Kotai Project pode chegar a 17 milhões de dólares. É isso, essa é a projeção que nós fazemos. Mas por quê? Essa projeção é baseado no quê? Simplesmente num palpite? Não. Essa projeção é baseada em estudo de acontecimentos. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Os senhores sabem que nós estamos construindo um ecossistema. Nós vamos fazer a construção, nós já estamos construindo um ecossistema descentralizado que vai dar liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoeda do mundo. Então, diferente da Binance, para você usufruir dos nossos serviços, não será necessário fazer reconhecimento facial, não vai ser necessário fazer biometria, não vai ser necessário mandar foto de documento, absolutamente nada. Em questão de poucos segundos, você consegue abrir uma conta em nossa carteira de criptomoedas, em nossa corretora de criptomoedas, em nosso gateway de pagamento em criptomoedas, ou até mesmo dentro da KotaiBet, que é a nossa casa de apostas de criptomoedas descentralizadas. Então, a nossa projeção é que em 5 anos nós vamos atingir a marca de 100 milhões de usuários dentro do nosso ecossistema. E o que é o nosso ecossistema? É a carteira de criptomoedas, certo? A Kotai Wallet, é a nossa corretora descentralizada, a Kotaiko, é o nosso gateway de pagamento em criptomoedas, o Kotai Payments, e é a nossa casa de apostas descentralizadas, ou seja, a KotaiBet.
Então, nesses 4 ambientes descentralizados, será totalmente possível qualquer pessoa da face da Terra, em questão de poucos segundos, com apenas um botão, ele entra e cria uma conta dentro do nosso ecossistema. Sem problema nenhum. Ele vai ter acesso a todos os nossos serviços 100% desburocratizado em questão de segundos. Olha a diferença. Então, a projeção que nós fazemos, obviamente, nós vamos ter que investir bastante em publicidade, em marketing nos próximos anos. Conforme a gente vai ganhando robustez e dinheiro, a gente vai aumentando a margem ali para investir em marketing e publicidade, tá? Então, a projeção que nós fazemos é de 100 milhões de usuários até final de 2030. Lembrando que nós vamos fazer o lançamento da Kotai Wallet, da corretora descentralizada, do gateway de pagamento e da Kotai Bet. Até novembro desse ano vai estar tudo lançado publicamente para os senhores no nosso grande evento que vai acontecer, né, o Kotai Summit, né? Então, olha só, pessoal, a nossa projeção é de 100 milhões de usuários. 100 milhões de usuários. E, obviamente, com 100 milhões de usuários, existem ali, certo? Existem ali algumas projeções bem otimistas, tá bom, pessoal? A primeira projeção que nós fazemos é o Kotai bater no máximo 10 centavos. Essa aqui é a projeção mais pessimista que nós fazemos. Tá? Por quê? Porque isso está totalmente correlacionado com a própria valorização do Bitcoin. Entenda bem, pessoal, para que as altcoins, porque não sei se você sabe, mas o Kotai ele se tornará uma altcoin. A partir de 2026, nós teremos a nossa própria blockchain, a nossa própria rede. Então, a Crypto Kotai ela se tornará uma altcoin 100% descentralizada, certo? Então, presta atenção, meus amigos. Olha que interessante. Em um cenário que o Bitcoin esteja valendo no máximo 300 mil dólares, porque essa é uma das projeções, tá? É uma projeção que o Bitcoin ele chegue no máximo a 300 mil dólares em 2030. Essa é uma das projeções. Então vamos trabalhar com essa primeira projeção. Essa primeira projeção, o Bitcoin ele está valendo 300 mil dólares. Ou seja, o Bitcoin ele praticamente abraça 60% do mercado global. Então se você pegar 100% do mercado global, 60% é o Bitcoin, certo? No mínimo, tá? Então, levando em consideração este possível cenário, onde o Bitcoin esteja valendo 300 mil dólares, muito provavelmente o Bitcoin terá um market cap ali de 6 trilhões de dólares. Então, o restante do mercado tem uma fatia de 4 trilhões. O Kotai batendo 10 centavos de dólar em 2030, ele vai ter 100 bilhões de market cap. Obviamente, se você fizer um comparativo com o Bitcoin, o Kotai não chega nem perto. O Kotai, muito provavelmente, ele estará nos top 10 ali, em nono lugar ou em 10º lugar, com um valuation de 100 bilhões de dólares. Essa aqui é a projeção mais pessimista que nós fazemos para o Kotai até 2030. Tá? Agora, tem uma outra projeção que nós fazemos aqui, se baseando também pela valorização do Bitcoin e também pela quantidade de usuários que o nosso ecossistema terá até lá. Né? A nossa projeção é 100 milhões de usuários, porém, a valorização do Kotai e das demais altcoins estão totalmente correlacionadas com a própria valorização do Bitcoin. Então, quanto mais o Bitcoin se valoriza, mais espaço para as demais criptomoedas ele cria. Então, a valorização do Bitcoin é totalmente benéfico para a própria valorização do Kotai. Ok? Então, vamos lá. Neste segundo cenário, um cenário mais plausível, um cenário
que não é nem otimista nem pessimista, é um cenário mais realista, certo? Este cenário mais realista, o Bitcoin ele chega a 500 mil dólares, certo? Então, se baseando por esse cenário, onde o Bitcoin está valendo 500 mil dólares, e neste mesmo cenário, o Bitcoin ele detém 60% da fatia total, certo? Então, se você pegar todo o mercado, 60% é do Bitcoin. Então, neste cenário, só o Bitcoin, somente o Bitcoin, abraça uma fatia de 10 trilhões de dólares. Só o Bitcoin. Então, o mercado total de criptomoedas, ele estará entre 16 a 17 trilhões de dólares. Você entendeu? Agora, e o Kotai? O Kotai, chegando a 25 centavos, certo? Em 2030, o Kotai ele vai abraçar uma fatia de apenas 250 bilhões. Ou seja, o Bitcoin é 10 trilhões. O Kotai, 250 bilhões. Então, neste cenário, o Bitcoin, o Kotai, muito provavelmente, ele estaria ali nas top 6, top 7 da CoinMarketCap. Tá? Este aqui é o segundo cenário que nós fazemos. Um cenário muito realista, tá bom, pessoal? Lembrando que, para esse cenário acontecer, o Bitcoin ele tem que estar na casa dos 500 mil, certo? O ecossistema do Kotai, ele tem que ter ali uns 100 milhões de usuários. Então, você entendeu a questão? É uma coisa relacionada com a outra. Entende? Agora, olha só, pessoal. Agora, aqui vem o cenário mais otimista que eu faço. Tá? Por quê? Porque eu acredito fielmente que até final de 2030, o Bitcoin ele vai ultrapassar $1 milhão. Tá? Ele vai ultrapassar $1 milhão. Tá? Então, eu acredito nessa possibilidade facilmente. Né? Nos próximos 5, 6 anos, o Bitcoin ele vai ultrapassar $1 milhão. Tá? Então, levando em consideração este cenário, o Kotai, ele muito provavelmente estará entre as top 5, entre as top 4 ali da CoinMarketCap, com um valuation ali de 500 bilhões de dólares, valendo 50 centavos a unidade. Tá entendendo? Então, olha só, pessoal, para que as altcoins possam ter valorização, o Bitcoin precisa se valorizar. Você entendeu? O Bitcoin hoje é a maior reserva de valor, entende? Então, o Kotai, ele não está aqui para competir com o Bitcoin. Eu acho que se alguém pensa isso, está equivocado. Por quê? Porque o Kotai é uma altcoin. O Kotai, por mais que ele seja descentralizado, muito provavelmente, por causa do seu valor, pelo seu montante total, dificilmente ele vai alcançar o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele tem apenas 21 milhões de unidades. O Kotai tem 1 trilhão de unidades. Então, o Kotai chegando no valor unitário de 50 centavos de dólar, o Kotai terá um valuation de 500 bilhões de dólares. Já o Bitcoin, valendo $1 milhão, ele terá um valuation de 20 trilhão de dólares. Então, por mais que o Kotai possa se valorizar nos próximos 10, 20, 30 anos, possivelmente ele não vai ultrapassar o Bitcoin. Isso não vai acontecer, tá? Agora, não quer dizer que o Kotai seja, digamos assim, não vale a pena investir no Kotai. Obviamente, vale muito a pena investir no Kotai, tá? Justamente pelo simples fato de que o Kotai é uma moeda nova que vai criar o próprio ecossistema. Então, este aqui é o cenário aonde o Kotai esteja valendo 50 centavos. O Kotai, muito provavelmente, ele estará somente atrás do Bitcoin, atrás da Ethereum, atrás da Solana. Então, muito provavelmente, ele vai ultrapassar o valuation do próprio BNB. Entendeu? Por quê, pessoal? Por que o Kotai ele vai ultrapassar o valuation do próprio BNB, certo? Sendo que até 2030 a quantidade de usuários dentro da Binance vai ser muito superior à quantidade de usuários do ecossistema Kotai. Eu explico por quê.
descentralização. Praticamente 40% da quantidade total de BNB estão na mão do CZ, do dono da Binance. Essa é a diferença. Já a equipe do Kotai Project vai deter uma pequena quantidade. Então, olha só, se no máximo tivermos 1 trilhão de Kotai em circulação, certo? Se no máximo tivermos 1 trilhão de Kotai em circulação, a equipe do Kotai Project vai deter 100 bilhões. Então isso vai dar o quê? Isso vai dar 10%. Só que tem um detalhe. Esses 10% que a equipe do Kotai terá, nós vamos utilizar esses 100 bilhões para pagar staking para aquelas pessoas que desejam colocar os Kotais dentro da carteira. Então a gente vai pagar uma comissão mensal ali, anual, para as pessoas não esbanjarem os seus Kotais ali nos primeiros anos, né? Então, e depois de 5 anos, a gente pretende queimar totalmente o que restou desses Kotais. Então, nós da equipe do Kotai Project não vamos deter em nossas mãos praticamente nem sequer 1% da quantidade total. Tá entendendo? Então, isso é bem interessante, porque tudo isso fica registrado na blockchain. Tudo isso que eu estou falando e comentando com os senhores ficará registrado na blockchain para qualquer pessoa poder auditar esses resultados, entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Kotai, certo? O Kotai, assim como o BNB, tem um potencial de valorização por vários fatores. Uma coisa é certa, a valorização do Kotai é inevitável, por vários motivos. O primeiro motivo, a descentralização. O segundo motivo, a robustez do ecossistema. E o terceiro motivo é a valorização do mercado cripto, o crescimento do mercado cripto. O próprio Bitcoin, muito provavelmente, pode ultrapassar $1 milhão até final de 2030. Isso, consequentemente, abre espaço de crescimento para as demais altcoins. Então, presta atenção, pessoal. Isso aqui é um caminho sem volta. O mercado de criptomoedas veio para ficar. Então, muito provavelmente, o que pode acontecer, o pior cenário possível para o Kotai é isso aqui, ó. Isso aqui é o pior cenário possível para o Kotai. 10 centavos em 2030. Esse aqui é o pior cenário. Só que mesmo assim, se esse pior cenário se concretizar, que eu não acredito nesse pior cenário aqui, eu acredito que o Kotai, ele estará muito mais do que 50 centavos em 2030. Mas o pior cenário é o Kotai bater 10 centavos. Então ele vai ter um valuation de 100 bilhões até 2030. E o Bitcoin vai ter um valuation de 6 trilhões. Olha a diferença. Então, nesse cenário, o Kotai ele estará nas top 10, possivelmente em 9º lugar ou em 10º lugar na CoinMarketCap em 2030, valendo 10 centavos de dólar, certo? Só que mesmo assim, neste pior cenário, mesmo assim, todos aqueles que investirem $1.020, comprarem pelo menos um plano diamante, terão em suas mãos um capital, um montante de mais de $3.400.000. Você entendeu? Porque hoje, pessoal, olha só. Hoje eu vou até abrir aqui o Kotai. Ó, vou abrir o site do Kotai Project para mostrar para os senhores, tá? Olha só, aqui, meus amigos, já arrecadamos quase $900 mil, né, nos últimos 90 dias. Olha, aqui, ó, você observa que o plano diamante, se você comprar $1.020, você vai adquirir 34 milhões de Kotai. Então, se baseando por esses 34 milhões de Kotai, certo? Aonde o Kotai ele chegue no máximo a 10 centavos, num cenário mais pessimista possível. Isso aqui é um cenário muito pessimista, tá?
Porque eu acredito que vai estar muito mais do que 50 centavos. Mas enfim, nesse cenário pessimista, aquela pessoa que investiu $1.020 vai ter nas suas mãos 3.400.000 dólares. Esse é o cenário pessimista, tá? Agora, qual que é o cenário realista? O cenário realista é 25 centavos. Quanto que dá 25 centavos? Deixa eu somar aqui ao vivo para vocês. Ó, pega 34 milhões de Cotai vezes 0,25 centavos, dá 8.500.000 dólares. Então, nesse cenário realista, isso aqui é um cenário muito realista, tá? Com o Cotai, o ecossistema do Cotai, o ecossistema, a carteira, a corretora, o gateway de pagamento, a Cotai Bet, a casa de aposta, com mais de 100 milhões de usuários, o Bitcoin valendo 500 mil dólares, esse cenário de cripto bombando, o Cotai valendo 25 centavos, você vai ter na sua mão 8.500.000 dólares. Então você investe hoje $1.020 com a possibilidade de chegar a 8,5 milhões de dólares daqui a 5 anos. Isso é totalmente real, é totalmente possível. Agora, qual que é o cenário que eu realmente acredito, pessoal? O cenário que eu realmente acredito é esse cenário aqui. O cenário onde o Bitcoin vai estar acima de 1 milhão e o cenário onde o Cotai ele estará acima de 50 centavos. Esse é o cenário que eu acredito. Agora, batendo os 50 centavos, quanto que você vai ter? Você que investiu aqui, ó, você que investiu $1.020, quanto que você vai ter se bater 50 centavos? É muito simples. Sabe quanto? Você vai ter 17 milhões de dólares em suas mãos. É somente isso, 17 milhões. Ah, mas isso é impossível de acontecer? Isso não vai acontecer. Será que realmente isso não vai acontecer? Será realmente? Pessoal, eu acabei de dar o exemplo para você. Um exemplo real. Isso aqui não é inventado. Isso aqui é a realidade. Quem investiu $1.020 lá em 2017 no ICO da Binance, hoje teria mais de 6,5 milhões de dólares na mão. Então, é muito provável, certo, pessoal, que no mínimo, o Cotai esteja na casa dos 25 centavos. É muito provável que você tenha nas suas mãos mais de 8 milhões de dólares nos próximos 5, 6 anos. É muito provável. Entendeu? Agora, qual que é o cenário mais pessimista que eu faço? Ah, o cenário mais pessimista é isso aqui, ó. Esse é o cenário mais pessimista, o Cotai valendo 10 centavos. Agora, o Cotai valendo 10 centavos de dólar, os seus $1.020 vão se transformar em 3.400.000 dólares. Esse é o cenário mais pessimista que eu faço. É por isso que eu sempre alerto o pessoal lá do grupo, certo? Eu alerto o seguinte, olha pessoal, se vocês forem vender, venda no máximo 2% ao ano, tá? Por quê, pessoal? Por que eu falo para vocês venderem no máximo 2% ao ano? Por quê? Porque o Cotai, ele chegando a 50 centavos, lá em 2030, olha quanto que você vai perder de dinheiro vendendo tudo no primeiro e no segundo ano. Porque o primeiro e o segundo ano, ou seja, 2026 e 2027, vai ser um ano, certo? Aonde o ecossistema Cotai estará ganhando corpo e ganhando espaço internacional. Então, olha só, pessoal, a nossa meta até 2030 é alcançarmos 100 milhões de usuários. Nós vamos ter caixa para contratar pessoas famosas, para realmente incorporar um marketing muito agressivo, para realmente chamar a atenção do mercado cripto. E quando você tem um ambiente favorável de negociação, um ambiente descomplicado, onde qualquer pessoa com apenas um smartphone e acesso à internet consegue usufruir dos seus serviços, isso aqui tem um valor absurdo, pessoal. Absurdo. E é aqui que nós vamos gerar receita recorrente. Receita recorrente. Você não sabe o que é receita recorrente? Vou explicar para você rapidinho aqui. Olha só, tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é quanto
vale as maiores corretoras de criptomoeda do mundo, tá, pessoal? Olha só, em primeiro lugar é a Binance. A Binance hoje, ela vale 150, no mínimo 150 bilhões de dólares. Em segundo lugar, vem a Coinbase. A Coinbase, ela tem um valuation de aproximadamente 55 bilhões. Terceiro lugar vem a Kraken. A Kraken tem um valuation de 20 bilhões. E em terceiro lugar a Kraken, em quarto lugar a OKX de 15 bilhões e em quinto lugar a Bybit com 10 bilhões de dólares. E como que você consegue chegar nessa conclusão de valuation, de valorização de uma empresa? É simples. Você faz uma somatória de quanto essa empresa lucra por ano e soma por 15, multiplica por 15. A Binance hoje, ela lucra no mínimo 10 bilhões de dólares. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito que a Binance, ela lucra muito mais do que 10 bilhões por ano, tá? Mas como a Binance é uma empresa privada e ela não tem capital aberto, né? A Binance, ela não está listada em bolsa de valores. Então, os números ficam muito obscuros. Obviamente, o dono da Binance, ele só nega imposto, ele não é idiota, né? Então, muito provavelmente, ele está faturando muito mais do que está sendo divulgado, tá? Isso aqui é um fato constatado. Qualquer empreendedor, qualquer empresário sabe do que eu estou falando, tá? Então, eu acredito que o BNB, que a Binance, que o CZ da Binance, ele esteja lucrando muito mais do que 10 bilhões de dólares por ano. Então, obviamente, o nosso ecossistema, o ecossistema que nós estamos construindo, certo? A corretora, a carteira, o gateway de pagamento, a casa de aposta, no caso a CotaiBet, toda essa infraestrutura que nós estamos criando, certo? Vai gerar receitas anuais, que inclusive serão repassados 40% da receita total distribuído para aquelas pessoas que comprarem o plano diamante. Então, essas pessoas que comprarem o plano diamante vão receber dividendos, participação dos lucros da empresa para o resto da vida. Agora, se você vender as suas ações, você perde o direito de receber dividendo. Tem toda uma regra para você continuar recebendo dividendo. Já fiz explicação sobre isso. É muito interessante também que os senhores leiam o nosso light paper, o nosso documento oficial, lá no site oficial do Cotai Project. Lá tem toda a explicação sobre os dividendos, tá bom, pessoal? Então, você observa, pessoal, que existem inúmeros fatores que beneficiam, que favorecem a valorização de uma criptomoeda. Fatores internos e fatores externos. Quais são os fatores internos? Simplesmente a robustez e a quantidade de usuários que esse ecossistema possui. Então, quanto mais pessoas estiver utilizando, usufruindo do nosso ecossistema, aproveitando e usando os nossos serviços, que serão cobrados, obviamente, quanto mais pessoas estiver usando nossos serviços, muito mais será a valorização da Cripto Cotai, porque isso gera confiança e segurança nos próprios investidores. Você está entendendo? E qual é o fator externo? O fator externo é a valorização do mercado cripto, ou seja, é a expansão, é a maturidade, é a quantidade de pessoas que se interessam por criptomoedas. Então, quanto mais pessoas comprando, vendendo Bitcoin, quanto mais pessoas se interessando pelo mercado cripto, você está entendendo? Mais a valorização do Cotai aumentará. Isso é consequência, entendeu? Então, presta atenção. Se você tem um mercado em expansão, obviamente, se você tiver um ambiente favorável de negociação, que é o nosso ecossistema, obviamente você terá lucro, obviamente você terá resultado adquirindo cada vez mais usuários dentro desse ecossistema. Então, pessoal, para resumir o vídeo, para a gente finalizar a live, é o seguinte. Primeiro, a valorização do Cotai é inevitável. Por quê? Porque a principal razão, o principal objetivo do ecossistema é dar suporte para o Cotai, para a Cripto Cotai e para as demais criptomoedas. A gente vai construir um ambiente favorável de negociação, oferecendo serviços de qualidade e com segurança
para os usuários de criptomoeda do mundo todo. De uma forma 100% desburocratizada que qualquer pessoa pode utilizar em questão de segundos. Sem precisar de reconhecimento facial, de biometria, de tirar foto, documento, nada. Então você observa que com o investimento certo em publicidade, porque o investimento em publicidade, o investimento em segurança é para sempre. É para sempre. Então, uma parte do lucro você tem que pegar para você utilizar em segurança, em tecnologia, em publicidade, para sempre. Enquanto a empresa existir, tem que haver esse investimento em segurança, em tecnologia, em equipe, em publicidade. Tem que continuar. Porque, obviamente, o seu crescimento é anual. 20%, 50%, 100%, 200% ao ano vai depender muito do quanto que você consegue suportar para crescer. Você está entendendo? Então, pessoal, a valorização é inevitável. Óbvio que eu não posso ser hipócrita, e mostrar para os senhores, e esconder dos senhores que existem vários cenários possíveis. O cenário mais pessimista é 10 centavos de dólar. Esse é o cenário mais pessimista que eu afirmo para os senhores que eu não acredito que isso vai acontecer. Agora, 25 centavos é totalmente possível. É muito plausível, tá? Agora, 50 centavos é a nossa meta, é o nosso objetivo, é valer 50 centavos. Mas para tudo isso acontecer, todas as coisas precisam estar alinhadas. Os fatores externos e os fatores internos. Qual que é o fator interno que eu já mencionei no vídeo? O primeiro fator interno é a robustez do ecossistema Kotai e a quantidade de usuários que o ecossistema terá. Então, se a gente conseguir fazer o dever de casa de forma correta nos próximos 5 anos e bater 100 milhões de usuários dentro do ecossistema, só vai depender do fator externo. E qual é o fator externo? A valorização do Bitcoin. Esse é o fator externo. Entendeu? Então, se tudo se alinhar, provavelmente a gente pode ultrapassar 50 centavos até 2030. É isso que eu estou falando para os senhores, tá bom? Agora, mais uma vez, eu quero lembrar aos senhores que a Binance, em apenas 5 anos, com toda a burocracia da Binance, com toda a burocracia que ela tem, em 5 anos, ela ultrapassou 130 milhões de usuários. Então, o que pode acontecer? Ok? O que pode acontecer? O Kotai, o ecossistema do Kotai, a casa de aposta, a Kotai Bet, a carteira descentralizada, a Kotai Wallet, a Kotaiko, a corretora descentralizada, e o Kotai Payments, o gateway de pagamento descentralizado, muito provavelmente, em 5 anos, a gente consegue ultrapassar 100 milhões de usuários. Ou seja, hoje, o melhor investimento que você pode fazer é investir no ICO do Kotai Project. Invista para que em 2030 você não esteja chorando no banho, porque isso vai acontecer com muita gente que infelizmente não vai investir. Tá? Isso vai acontecer. Mas, pessoal, é aquilo que eu quero falar para os senhores. Esse projeto não é para todo mundo. Esse projeto é para pessoas inteligentes que conseguem enxergar o potencial de valorização de uma startup. Sim, o Kotai Project é uma startup financeira. Nós somos uma startup, um projeto que vai crescer muito nos próximos anos. Então aqui eu não estou vendendo criptomoedas para os senhores. Eu estou vendendo um sonho de liberdade. Eu estou vendendo uma ideia simples que pode se concretizar com a ajuda dos senhores. E muito provavelmente, isso vai acontecer. Por quê? Porque nós já temos capital suficiente para inaugurar a corretora, inaugurar a carteira, inaugurar o gateway de pagamento e inaugurar a Kotai Bet e inaugurar também a nossa própria blockchain. É isso mesmo. Então, pessoal, o que falta pra gente é um capital de giro para a gente poder se manter aí tranquilo pelos próximos 2, 3 anos. Então a nossa meta é 3 milhões de dólares. E muito provavelmente, pessoal, até março do ano que vem, a gente vai ultrapassar esse valor de arrecadação. Beleza, meus amigos? Então, por gentileza, compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos que estão participando desse vídeo, dessa live, tá bom, pessoal?
E muitas novidades em breve também, tá? Em breve uma data do nosso lançamento, do nosso evento da Cotai Summit ainda esse ano, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até mais, pessoal!